Olá, primeira série, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, tudo certinho? A professora Daiane está aqui hoje na página 38, onde nós já falamos um pouquinho aí na aula anterior desta semana, acho que foi na terça-feira, né, que nós tivemos aí uma aula ao vivo. Já chegamos até aqui, completando o quadro sobre as ligações covalentes, tá? Neste quadro aqui, nós identificamos as fórmulas estruturais, aquelas que têm o tracinho representando ali os pares de elétrons compartilhados na ligação covalente, tá? Então, nós temos aqui neste quadro o hidrogênio representando os elementos do grupo 1A, né, que tem um elétron na última camada. Portanto, são considerados elementos monovalentes, aqueles que só fazem uma ligação química, tá? Só tem valência 1. Os do grupo 14, que tem podem fazer 4 ligações simples, ou 2 simples e uma dupla, ou ainda uma simples e uma tripla, ou ainda tem outra possibilidade de fazer 2 ligações duplas, como está aqui embaixo, ok? Os elementos do grupo 14, então, por terem 4 elétrons na última camada e fazerem mais 4 ligações, eles têm a denominação de elementos tetravalentes, ok? Os elementos que fazem 4 ligações são tetravalentes. Na sequência, nós temos ali o grupo 15, tá? Só não confundir ali, por exemplo, o grupo 14 tem 4 na última camada, faz 4 ligações. O grupo 15 tem 5 elétrons na última camada, porém, ele vai fazer quantas ligações? 3, porque ele precisa completar 8, ok? Então, o grupo 14, ele tem 4 e faz mais 4, mas para completar 8, tá? O grupo 15, ele tem 5 e faz mais 3, porque ele precisa completar 8 ligações, 8 elétrons na última camada, né? Então, o grupo 15, ele pode fazer ali 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma dupla, ou ainda uma ligação tripla. E aí eles são denominados de elementos trivalentes, certo? O grupo 16, que tem aí 6 elétrons na última camada, então vai fazer mais 2 ligações simples ou uma ligação dupla, e ele é denominado de elemento bivalente. Todos os que estiverem lá no grupo 16 são chamados de elementos bivalentes, porque eles fazem mais 2 ligações, ok? E o grupo 17, que também tem, como o próprio grupo indica, ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai fazer somente mais uma ligação simples, para completar 8, ok? Então, sempre tomar cuidado para não confundir ali grupo que tem a quantidade de elétrons que tem, né, pelo grupo que apresenta, com a quantidade de ligações que vai fazer. Lembrar que a quantidade de ligações que serão feitas sempre vai ser a fim de completar 8, ok? Completar 8 elétrons na última camada. Na sequência, nós falamos também ali sobre as substâncias compostas, que também são formadas por ligações covalentes, em alguns casos, né? Não somente as substâncias simples, tá? Então, por exemplo, aqui a formação da molécula de água, né? Onde nós temos ali o compartilhamento de 2 pares de elétrons, um par com cada átomo de hidrogênio, certo? Então, a representação dela na fórmula estrutural está aqui, né? Aqui na sequência, temos então a formação da molécula da amônia, também, por exemplo, né? Onde o nitrogênio, que já tem 5 elétrons na última camada, precisa de mais 3 elétrons, então ele faz ligação com mais 3 hidrogênios, porque cada hidrogênio tem um elétron para compartilhar, certo? E aí a fórmula estrutural ali, cada tracinho representando a molécula, a ligação, né, com o hidrogênio, tá? Vou fazer aqui só um exemplo para vocês, só um pouquinho. Não vou falar enquanto escrevo, porque normalmente fica travando, tá?
Então, assim, nitrogênio pode fazer uma ligação tripla. Sim, ele pode, porque ele tem 5 elétrons, ele faz mais 3 ligações. Ele pode fazer uma outra ligação química, uma ligação tripla, por exemplo, com outro átomo de nitrogênio. Porque o nitrogênio, os dois átomos precisariam ali de 2 elétrons, de 3 elétrons para fechar a regra do octeto, tá? Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e representar isso aqui com isso aqui. Não posso representar dessa forma. Por que que eu não posso representar dessa forma? Não ocorre esse tipo de formato. Aqui não vai ocorrer. Por quê? Porque o hidrogênio só faz uma ligação com cada elemento. Ele não tem a capacidade de fazer 3 ligações, tá? Por isso, a representação correta é esta daqui, onde cada hidrogênio tem um tracinho, uma ligação com o nitrogênio, tá? Poderia ter, por exemplo, outra situação, poderia ter lá o nitrogênio que precisa de 3, ele poderia, por exemplo, vou colocar aqui mais um. Ó, por exemplo, ficou meio desproporcional aqui, mas só para explicar. O nitrogênio poderia, por exemplo, fazer uma ligação dupla com o oxigênio e uma simples com o hidrogênio, tá? Por quê? O hidrogênio só faz uma ligação, o oxigênio faz 2, porque ele é da 6A. Então, ele precisa fazer 2 ligações, ele é da 6A ou da 16, tá certo? Então, ele tem 6 elétrons, faz mais 2 ligações. Portanto, isso aqui poderia ser representado, nitrogênio com oxigênio numa ligação dupla e hidrogênio numa ligação simples. Esta outra aqui não há como ocorrer, certo? Assim como não há como ocorrer uma ligação tripla do nitrogênio com o oxigênio também, porque o oxigênio precisa somente de 2 compartilhamentos de elétrons e não de 3, certo? Então, vou até apagar aqui, né? Para vocês lembrarem que não é possível, certo? Só é possível quando os dois átomos precisam fazer 3 ligações. Ou a ligação dupla quando os dois precisam de 2 ligações, certinho? Deixa eu apagar aqui, fechar. Na sequência, então, ali, temos a definição ali da regra do octeto, que é extremamente útil para os elementos representativos, porém, pode ser considerada mais como uma orientação para buscar a estrutura de Lewis, na qual cada átomo tem 8 elétrons em sua camada de valência, ou 2 no caso do hidrogênio, que uma regra propriamente dita. Então, é uma orientação mais do que uma regra, tá? A gente chama de regra do octeto, né? Mas como ela tem exceções também, certo? Então, existem alguns elementos como o berílio, o boro, o fósforo, o enxofre, que formam compostos estáveis sem atingir os 8 elétrons na última camada. Então, alguns exemplos aparecendo ali, né? Da ligação do berílio com 2 átomos de hidrogênio, com o flúor, o cloreto de pentacloreto de fósforo, que é ali o PCl5, tá? Então, algumas exceções ali onde eles estão estáveis sem atingir 8 elétrons na última camada. Seguimos como orientação a regra do octeto, né? Mas sabendo que podem ocorrer exceções, certo? Na sequência, nós temos ali a ligação coordenada, tá? A ligação coordenada, como a professora explicou, acho já na aula anterior, que seria aquela onde já foi feita a quantidade necessária para fechar as 8 elétrons da última camada, mas mesmo assim ele forma uma ligação a mais, ou até 2, tá? Então, aqui temos o exemplo do óxido de enxofre, onde ele já completa os 8 elétrons na última camada, fazendo a união entre um oxigênio e um enxofre somente, tá? Porém, ele existe aí em outras substâncias também, como o SO2, onde tem 2 átomos de oxigênio, o SO3, onde tem 3,
tá? E aí até nós viemos até aqui, até nessa situação aqui, nós já havíamos parado, né? Que era para representar então as fórmulas para o trióxido de enxofre e explicar como cada átomo constituinte se estabiliza para a formação deste composto, certo? Então aqui está a fórmula eletrônica, né? Aqui no meio, com os elétrons aparecendo ali. A fórmula molecular, onde tem a quantidade só de átomos de oxigênio e de enxofre. E a fórmula estrutural, onde está ligando, está mostrando ali a quantidade de ligações covalentes que são feitas, ali sendo algumas ligações coordenadas e não covalentes normais, tá? Então, aqui, esse quadro aparece aqui para nós, a capacidade aí de alguns elementos, de alguns grupos, de fazer ligações coordenadas, tá? Então, nos mostra o seguinte, o grupo 14, por exemplo, tem 4 elétrons, ele pode fazer 4 ligações covalentes e ele não faz nenhuma ligação coordenada, tá? Quer dizer, além das 4 que ele faz para completar o octeto, ele não faz mais nada, só isso. O 15, o grupo 15, que tem 5 elétrons na última camada, precisa fazer só mais 3 para completar o octeto. Porém, em algumas situações, ele faz mais uma ligação coordenada com aqueles elétrons que sobraram ali na camada de valência, tá? Então, é aquela situação. Você olha aqui, né? Ó, ele está com 5 elétrons na última camada. Ele faz 3 ligações covalentes para atingir 8, ok? Ainda sobram 2 elétrons na camada de valência dele. Então, é esses que sobram que são utilizados para fazer a ligação coordenada, tá? No 16, no grupo 16, que tem 6 elétrons, então, faz 2 ligações covalentes para completar o octeto e pode fazer uma ou até 2 ligações coordenadas, além das 2 que ele já fez para fechar o octeto, certo? E a 17, que tem 7 elétrons na última camada, faz só mais uma covalente para completar o octeto e pode fazer até 3 ligações coordenadas com os elétrons que sobraram ali na sua camada de valência, beleza? Então, isso ali está no finalzinho ali da página 40, na tabelinha. Então, aqui está explicando como funciona esse grupo de átomos unidos por ligação covalente, né? Então, como eu já falei na aula anterior, os compostos formados por ligação iônica são chamados de compostos iônicos. E os compostos formados por ligação covalente, eles são chamados de compostos moleculares, tá? Então, quando se falar em uma substância unida por ligação covalente, se chama então de substância molecular, certo? Entre as características dos compostos moleculares, as principais são aqui. As condições ambientes, nas condições ambientes, né, que seria 25 graus Celsius e 1 atmosfera, eles podem existir nos 3 estados de agregação, sólido, líquido ou gasoso. Pontos de fusão e ebulição inferiores às das substâncias iônicas, ou seja, entram em ebulição e sofrem fusão com pontos inferiores aos das substâncias formadas por ligação iônica, tá? E quando puros não conduzem corrente elétrica. Já as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica, certo? Então, isso aqui finaliza a parte da ligação covalente, né? Finaliza ali. Na próxima aula, nós começaremos com a ligação metálica, né? E antes disso, na sequência aí, provavelmente eu peço para vocês uma tarefinha sobre as ligações, sobre a iônica e a covalente, né? Mas isso eu ainda vou deixar para a próxima segunda-feira aí. Hoje eu vou deixar vocês ainda mais tranquilos no final de semana. Beleza? Então, bons estudos aí. Até a semana que vem.